notícia. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Você pode falar assim. Meus irmãos, eu gosto muito de pescar. Sem sombra de dúvida, se tem um hobby que eu tenho, é pescaria. Sempre que eu posso, eu estou pescando. E para cada região que eu vou pescar, eu tenho um barqueiro para essa região. Se eu for pescar em Búzios, eu costumo pescar com o Adriano. Se eu for pescar em Arraial, eu pesco com o Inácio ou com o Joel. Se eu for pescar na Baía de Guanabara, eu pesco com o Paulinho. Rafael, faz me lembrar que tempo desse eu fui pescar com um grupo diferente. O barqueiro era tão bom, o nome do barqueiro era Ronaldo. Ele disse assim, vamos para uma ilha pescar marimbá. Quando nós chegamos naquela ilha, só pegamos marimbá. De tão bom que o barqueiro era. Pastor, às vezes a gente sai para pescar e o barqueiro diz, vamos atrás de tal peixe. A gente chega no pesqueiro e não encontra. Ele diz, vamos atrás de outro. E a gente vai e não encontra, e às vezes a gente passa o dia rodando e não encontra. No final de tudo ele diz assim, vamos atrás do olho de cão, que é o peixe que quando você acha salvo pescar. Eu sei que você está se perguntando, para que falar disso? O texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas alguma, é um texto bastante conhecido. Vocês são sabedores que Pedro ele tem uma companhia de pesca. Pedro está acostumado a pescaria ou a pescar. Pedro dá seguimento à sua vida, sustentabilidade à sua casa, através da pescaria. No texto que nós lemos, eu tenho a total certeza que do maior ao menor, todos que aqui estão já ouviram falar do texto. Eu me arrisco em dizer que o pastor Fernando deva ser doutorado no Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 5. De fato, gente, o texto é tão familiar que já virou tema de festividades, congressos. Quem é que nunca participou de algum culto em que esse texto foi mencionado? O texto é tão familiar que já virou tema de louvores. Certamente você já deva ter louvado quem mandou largar a gente, né? Você já deva ter louvado, deu errado. Porque, de fato, o texto é muito familiar. Gustavo, o que é que está escrito no texto? Eu não vou chover no molhado, mas só para nós relembrarmos. O texto diz que Jesus pela manhã chega na beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, ele vai ver uma multidão que quer ouvir a palavra. Ele vai ver 2 barcos parados e ele vai ver 2 pescadores que estavam lavando as suas redes. O texto diz que ele entra no barco para saber de Simão. E quando ele entra no barco, ele diz, afasta o barco um pouco da terra. Pedro afasta o barco, Jesus prega o sermão. E quando acaba de pregar o sermão, Jesus diz, vamos ao mar, lançar as redes e pescar. O verso 5 que nós lemos é a resposta de Pedro para esse chamado. Quando Pedro ouve o chamado, ele vai dizer, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O texto diz então que eles vão ao mar, e quando lança a rede vem tão cheia de peixe que os barcos quase se afundaram. O verso de número 9 diz que quando essa pesca acontece, todos se admiraram. No verso de número 10, o próprio Pedro está admirado. No verso de número 11, quando eles chegaram na beira da praia, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. O texto é tão simples que com menos de 2 minutos eu te falei tudo aquilo que está escrito no texto, né? Porém, eu estive observando alguns detalhes e é sobre esses detalhes que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite. O primeiro detalhe que eu observei no texto é que eu cresci ouvindo pregadores falando acerca desse texto. Eu cresci ouvindo pessoas falando acerca desse texto e, de fato, eu não vim despregar nada daquilo que você já ouviu sendo pregado. Eu só vim corroborar, colaborar com aquilo que você já ouviu. Alguns detalhes, e o primeiro detalhe que eu observei no texto é que eu cresci ouvindo pessoas falando acerca dessa escolha do barco e atribuindo essa escolha do barco como se fosse uma escolha aleatória. Como se simplesmente Jesus tivesse chegado na beira da praia e olhado para o barco de Pedro e dissesse, eu vou entrar nesse barco. Porém, gente, descobri lendo a Bíblia, percebi lendo a Bíblia, que essa escolha não é uma escolha aleatória. Parece ser puro, mas eu descobri que o capítulo de número 5 é só uma consequência do capítulo de número 4.
Ou o capítulo de número 5 vem após o capítulo de número 4. Ora, existem pessoas que atribuem essa escolha como se fosse um primeiro encontro. De Pedro com Jesus ou de Jesus com Pedro. Porém, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, existem outras. Mas eu percebi que no versículo de número 38, do Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 4, Jesus havia entrado dentro da casa de Pedro. Jesus havia curado a sogra de Pedro. Só então, Jesus vai para a beira da praia para escolher o barco de Pedro. Quando eu trilho e passo um paralelo entre o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, a gente retira uma primeira lição. Qual é a primeira lição? É observando os dois textos e percebendo que no capítulo de número 5, na beira da praia, tem uma multidão. E observando que no capítulo de número 4, dentro da casa de Pedro, não tem muita gente. Porém, tem uma mulher que está enferma, tem uma mulher que está doente, tem uma mulher que não está bem. Eu estou falando do mesmo personagem, eu estou falando da mesma pessoa, que Jesus vai de alguma forma tratar. Eu vou repetir. No capítulo de número 4, Jesus entrou dentro da casa de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Só então, Jesus sai da casa de Pedro, vai para a beira da praia para escolher o barco de Pedro. Quando eu vejo o cenário da escolha, eu vejo que tem muita gente na beira da praia. Você pode repetir após mim, Guilherme? Tem muita gente. Na beira da praia tem muita gente. Só que dentro da casa de Pedro não tem muita gente, pastor. Dentro da casa de Pedro tem uma mulher que está doente, tem uma mulher que está enferma. Agora pense comigo, a cura aconteceu dentro da casa, onde não tinha muita gente, onde não tinha uma plateia enorme, mas Jesus curou a sogra de Pedro. Só então, Jesus sai de dentro da casa para ir para a beira da praia para escolher o barco de Pedro. Quando eu falo de escolha, quando eu falo dessa escolha, eu falo que a escolha está acontecendo onde tem muita gente. Onde tem que gente? Quando eu falo de muita gente, eu falo de publicidade. Eu falo daquilo que todo mundo acompanha, daquilo que todo mundo vê. Agora pense comigo, Jesus está escolhendo o barco de Pedro no público. Só que observe o capítulo de número 4. Jesus curou a sogra de Pedro onde não tinha muita gente. E quando eu falo de não ter muita gente, eu falo de secreto. Quando eu falo de não ter muita gente, eu falo de reservado. Agora perceba comigo, gente, para ver se a gente dá um gole. É que antes de Jesus escolher o público, Jesus fez questão de tratar do secreto. Aleluia. Eu vou com uma aleluia aqui, eu vou de novo. Antes de Jesus escolher o barco onde todo mundo está vendo, Jesus fez questão de entrar e curar aquilo que Pedro não contava para ninguém, mas precisava de cura. Eu vou liberar a primeira lição para ver se alguém pega. Qual é a primeira lição, Gustavo? Antes da escolha em público, Deus vai tratar dos teus secretos. Dois levantaram a mão, eu vou na mesma tecla para ver se... Posso pegar do meu jeito? Posso, pastor? Você pode pegar na mão de alguém para me ajudar? Pega na mão de alguém. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela. Diga, Jesus vai tratar dos teus secretos. Aleluia. Não, melhor o negócio, deixa esse pulmão de ar e diga, Jesus vai tratar dos teus secretos. Eu sei que tem horas que a gente chega num culto como esse, a revela um sorriso no rosto, parecendo estar bem, mas não está. Não é, pastor? Existem momentos que a gente vem para um culto como esse, a gente até canta, a gente até adora, parece estar bem, mas não está. Mas a boa notícia é que aquilo que o homem não vê, Jesus vê. E aí vai a lição para alguém. Jesus vai tratar dos secretos da tua vida. Jesus vai tratar dos secretos aonde o homem não entra, aonde o homem não vai. Jesus vai. Lá atrás ficou de pé para pegar. Jesus vai tratar. Eu vou bater na mesma tecla. Estou sem pressa. Lá vai Jesus, vai tratar dos secretos da tua vida. Gente, Jesus vai tratar dos secretos da tua vida. Gustavo, eu cheguei aqui, só Deus sabe. Glória a Deus por isso, porque Ele vai tratar daquilo que você não conta para ninguém, daquilo que você está disfarçando, daquilo que está te machucando. Não se preocupa não. Jesus vai tratar dos teus secretos. Gustavo, eu estou chorando. Jesus vai tratar. Gustavo, estou para baixo. Jesus vai tratar dos secretos da tua vida. Jesus vai... Jesus curou no secreto para depois escolher no público. Eu gosto disso, gente, porque quem conhece a história de Pedro está dizendo, nesta casa nunca mais vai ter alegria, nesta casa nunca mais vai ter felicidade, acabou para essa casa, nunca mais tem alegria. Pastor, só que um belo dia Jesus resolveu visitar a casa de Pedro.
Posso, Fael? Lá vai. Eu vim pregar para alguém que precisa ouvir isso. O quê? Hoje é noite de visita. Tem gente dizendo, já era, acabou, não tem mais jeito. Mas se tu acredita que Deus trouxe um gordinho para profetizar para a tua vida, a palavra profética é: hoje é noite. Lá vai, eu vou de Bíblia. Eu nunca vi casa que Jesus visita permanecendo a mesma. Gosta de Bíblia? Jesus entrou na casa de Zaqueu, salvação entrou junto. Jesus entrou na casa de Jairo, ressurreição entrou. Jesus pisou e deu. Levanta a mão para adorar a Deus. Casa que Jesus visita nunca mais permanece. Jesus entrou. Pense comigo, pastor. O barco é o que coloca o pastor João Batista. O barco é o que coloca sorriso no rosto de Pedro. Por quê, pastor? Porque o barco coloca o dinheiro no bolso de Pedro. Para Pedro dar sustentabilidade à sua casa, segmento à sua vida. E qual é o chefe de família que quando recebe salário não fica feliz? Não é? Então o barco que coloca o sorriso no rosto de Pedro. Evangelista, é isso? O barco que coloca o sorriso no rosto de Pedro. Pastor, só que Jesus primeiro não vai naquilo que está trazendo um sorriso. Primeiro Jesus entra, Samuel, aonde está trazendo tristeza, aonde está deixando Pedro para baixo, aonde as coisas não estão bom. Evangelista Anderson, e olha que coisa bacana. Gustavo, não entendi qual é a lição. É simples a lição, mas é válida. Qual é a lição? Jesus sabe muito bem qual é a área da tua vida que ele precisa visitar. Jesus sabe muito bem onde ele precisa. Pastor, vamos de Bíblia. Olha só, pastor, por que Jesus não entra primeiro no barco? Entra na casa. Porque isso aqui aponta para ministério. Olha o pensamento de Jesus. Não adianta nada eu entrar no barco e a casa continuar da mesma forma. Não adianta nada eu entrar no barco e a casa continuar do mesmo jeito. E por que isso? Porque aponta para ministério. E o que é interessante é isso, que ministério não começa no barco. O ministério começa em casa. Jesus está dizendo: vou tratar daquilo que é a raiz de tudo, para depois alguém olhar e dizer, não tem como apontar. Por quê? Porque Jesus tratou de tudo. É logo que termina, né, pastor? Eu vou correr, vamos. Jesus tratou da casa e depois escolheu o barco. Jesus tratou da casa, depois escolheu o barco. Eu cresci, segunda lição, eu cresci ouvindo pregadores batendo em Pedro, amor, porque Pedro está lavando as redes. Plínio, eu cresci ouvindo pregadores criticando a Pedro, porque Pedro está lavando as redes. Só que eu gosto de pescar, gente, e eu não bato, eu parabenizo a Pedro. Por quê, pastor? Eu gosto de pescar e conheço um pouco do ofício. E sempre que eu vou pescar, às vezes eu passo o dia todo em Ponta Negra jogando tarrafa. Pastor, quando eu chego em casa, tem aquele bujãozinho que a sua esposa... É Eliane? Você falou que eu ia lembrar, né? Pastor, não tem aquele bujãozinho que a sua esposa coloca no tanque para pôr a roupa de molho? Eu pego um bujãozinho daquele, coloco no tanque, encho o tanque de água doce comigo, venho com a minha tarrafa e mergulho a minha tarrafa na água doce. Por quê? Porque embora o sal seja conservante, as impurezas que vêm na água apodrecem a rede. Então eu não bato em Pedro, eu parabenizo a Pedro. Porque pense comigo, Pedro se programando para essa pesca. Pedro se programando para essa noite. Só que é ele mesmo que diz que a noite que ele foi pescar, não pegou? Pastor, só que quando Jesus chega na beira da praia, Jesus não vai ver as redes largadas. Jesus não vai ver as redes abandonadas. Jesus vai ver dois pescadores que, independente do resultado da noite, não relaxaram com a ferramenta da manhã seguinte. E lá vai. É de parabenizar alguém que o resultado não foi bom, mas continua cuidando da ferramenta. Estou sentindo a graça de Deus aqui. É de parabenizar alguém que o resultado não foi o esperado, mas continua cuidando da ferramenta. Gustavo, o que eu faço enquanto a porta não abre? Lave a gente. Gustavo, o que eu faço enquanto a cura não chega? Lave as redes. Gustavo, o que eu faço enquanto o milagre não acontece? Lave as redes. Pense comigo, quem sabe eles lavando as redes e um dizendo para o outro, eu tinha conta para pagar.
pagar, eu tinha compra para fazer, eu tinha segmento para dar à minha vida. Ô pastor, só que Jesus chegou na beira daquela praia. Pastor, pense comigo, Pedro tinha tudo para deixar a rede de lado. Tinha ou não tinha, gente? Tinha ou não tinha, pastor? Pedro tinha tudo para abandonar a rede. Tinha ou não tinha, Plínio? Agora, Plínio, essa aqui, se ninguém der glória, já era. Por quê? Porque eu gosto dessa. Tinha tudo para largar, mas não largou. Não. Deus gosta de quem tem tudo para largar, mas não larga. Eu vou de novo. Deus gosta de quem tem tudo para entregar, mas não entrega. Bata na mão de dois e diga: parabéns, campeão. Parabéns, campeão. Você tinha tudo para parar, mas não parou. Tinha tudo para entregar, mas não entregou. Tinha tudo para ligar. Você podia ter voltado para a boca de fumo. Você podia ter voltado para a boca da barraca. O resultado foi ruim. Mas olha você aí, independente do resultado, lavando as suas redes. Parabéns. Bota na mão de dois e diga: parabéns, campeão. Parabéns, campeão. Oh, aleluia. Ó, quanta luta você passou, mas olha você lavando as redes hoje, não é? A calúnia chegou, a afronta veio e você decidiu, independente do resultado, lavar as suas redes. Aí Jesus viu. Pastor, só que quando Jesus chegou, o texto diz que Jesus viu 2 barcos parados. Viu o que, gente? Viu o que, gente? Viu o que? Pastor Fernando, ele viu 2 barcos parados. Não viu 2 barcos ancorados. Gustavo, tem diferença? Tem. Barco parado é uma coisa, barco ancorado é outra. Como que é isso, Gustavo? Barco ancorado não fica parado, se movimenta conforme a maré. Samuel, se movimenta conforme o vento. Só que Jesus não está vendo 2 barcos ancorados, Jesus está vendo 2 barcos. Gustavo, e o que tem do barco que está parado? Lá vai, eu tenho um barquinho, e sempre que eu vou pescar, para eu parar o barco, sabe como é que eu faço? Quem quer saber, diga eu quero. Eu empurro o barco o máximo que eu puder empurrar para a beira. E quanto mais contato o fundo do barco tem com a terra, mais parado o barco fica. Só que o barco parado tem uma grande problemática. Quem quer saber a problemática de Deus, o que é? É que o barco parado sente o refrescar da água, mas está muito conectado com a terra. O barco parado sente o que a água produz, mas está muito conectado com a terra. Só que esse barco está prestes a vivenciar uma das, ou se não a sua melhor pescaria. E Jesus vai dar a receita para um barco que quer vivenciar uma pesca maravilhosa. E quem quer saber a receita de Deus quer? A receita está na Bíblia, é tão simples que a gente deixa de seguir. Gustavo, qual é a receita? Jesus diz assim: afasta o barco um pouco da terra. O negócio que a gente quer, mas está muito conectado. O negócio que a gente vem para um culto como esse até chora, mas está muito conectado. A gente vem para um culto como esse até levanta a mão, mas está muito conectado. Aí Jesus chega dizendo: quer milagre? Afasta o barco. Vamos lá, Gustavo, como é que está conectado? Lá vai, quer ver? A gente está tão conectado com a terra que a gente posta uma foto no Facebook, toda hora vai ver quantas curtidas tem, não é? A gente está tão conectado com a terra que estamos muito preocupados com quantos seguidores ganhamos no Instagram. Não é, gente? Lá vai pegar em alguém, Fael. A gente está tão conectado com a terra que tem gente que não perde um capítulo da novela mexicana no SBT. Está tão conectado com a terra que não perde um capítulo de Vale a Pena Ver de novo. Aí Jesus trouxe um gordinho essa noite para dizer para alguém: quer milagre? Afasta o barco. Quer milagre? Afasta o barco. Quer porta aberta? Faz o que está escrito em Mateus 6,6. Entre e fecha a porta do teu quarto. Afasta. E aí, eu parabenizo a Pedro mais uma vez. Por que, pastor Fernando? Afastar o barco aqui fala de trabalho. Afastar o barco aqui fala de serviço.
Afastar o barco aqui fala de obra. E por que você parabeniza Pedro mais uma vez? Porque o momento de Pedro é ruim, o momento de Pedro é? O momento de Pedro é? Aí Jesus está olhando o momento ruim de Pedro e está dizendo assim: faz a obra. Está olhando o momento ruim de Pedro e está dizendo: trabalha. Porque tem gente que acha que Jesus vai esperar as coisas melhorarem para dar a ordem de serviço. Aí eu vim pregar para alguém que está dizendo: estou na luta, vou parar. Jesus me trouxe aqui para dizer: está na luta, trabalha. Estou na luta, vou dar. Tem gente que estava pensando em dizer: me deixa no cantinho. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: faz a obra. Empurra o barco. Vou bater na mesma tecla. Empurra o barco. Empurra o barco. Gustavo, mas eu estou chorando. Faz a obra. Gustavo, porta fechada. Faz a obra. Família de ponta cabeça. Faz a obra. Saúde debilitada. Faz a obra. Tudo dando errado. Faz a obra. O texto diz exatamente assim. Está escrito, pastor, está escrito que Jesus, quando ele chega na beira da praia, ele viu 2 pescadores lavando as redes, viu 2 barcos parados, pastor João Batista. Aí o texto diz que ele entrou no barco, vírgula. A igreja é inteligente para saber que uma vírgula no português equivale a um espaço de tempo, sim ou não? Então esse espaço de tempo é o espaço de tempo que Pedro tem para pensar. Quando Jesus entra no barco dele, é o espaço de tempo que Pedro tem para pensar: Jesus veio atrás do meu barco. Jesus só quer o meu barco. Jesus está interessado no meu barco. E tem horas que parece, primo, que Jesus só quer o nosso barco mesmo. Tem horas que parece que Jesus só quer a voz bonita que a gente carrega. Tem horas que parece que Jesus só quer a eloquência que a gente tem para falar. Só que eu descobri uma coisa ali na Bíblia. Quem quer saber que eu descobri, diga: eu quero. Eu descobri que, na verdade, Jesus nem precisa do barco. É Bíblia. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Jesus vai virar para os seus discípulos e vai dizer: atravessem para outra margem, porque eu vou para o monte orar. Jesus vai para o monte orar, os discípulos entram na embarcação para atravessar para outra margem. Verso de número 25, se não me falha a memória. Jesus desce do monte, parece que vejo, pastor. Jesus chegando na beira da praia, olhando para um lado, olhando para o outro, não tendo barco para ele entrar, e a Bíblia diz que ele foi andando. Agora a pergunta que não quer calar: se Jesus não precisa do barco, o porquê é que Jesus está entrando no barco de Pedro? Já que Jesus não precisa, para que Jesus está entrando? Quem quer saber, diga: eu quero. Eu descobri que o barco foi só um pretexto que Jesus arrumou para ter Pedro mais perto dele. Ou você não reparou que por causa da voz bonita você se consagra mais? Ou você não reparou que por causa da eloquência que você tem para falar você se separa mais? Gustavo, não entendi nada, eu tento te explicar. Jesus não está nem aí para aquilo que você tem, Jesus está aí para aquilo que você é. Vamos melhorar. Quem valoriza aquilo que você tem, o dia que não tiver, não valoriza mais. Quem valoriza aquilo que você faz, o dia que você não fizer, não valoriza mais. Só que eu prego Jesus nessa noite de domingo, que não está nem aí para aquilo que você tem ou para aquilo que você faz. Ele está aí para aquilo que... Ô Pedrão, eu sei que você é muito bom no que... Eu sei que quando você canta o negócio acontece. Eu sei que quando você prega o negócio acontece. Mas não vai. Jesus não veio atrás do teu barco. Jesus veio atrás de você. É você que é importante. É você que é Gustavo. E o teu passo. Quer saber o que você faz? Se eu fosse você, levantava a cabeça, erguia o peito, colocaria um sorriso no rosto, mandaria esse espírito de depressão embora e sairia daqui entendendo: você é especial demais para ele. Você é. Jesus pregou um sermão. Quando acabou o sermão, Jesus disse: vamos ao mar alto, lançar as redes e pescar. Gente,
Esse chamado de Jesus tem pelo menos 2 grandes problemas. Eu disse quantos problemas? Quantos? Primeiro grande problema, pastor, é que quando marco a pescaria em Búzios, se a pescaria for ruim, a próxima eu marco para Arraial do Cabo. Arraial do Cabo não está bom. Cabo Frio. Cabo Frio está fraco. Rio das Ostras. Região dos Lagos, esquece. Baía de Guanabara. Ilha das Cagarras. Ilha Redonda. Vou pescar nos navios. Gustavo, não entendi. Qual é o primeiro grande problema? É simples. É que eu tenho a facilidade de quando dá ruim aqui. Eu pulo para cá. Aqui não tá bom. Venho para cá. Não aconteceu do jeito que eu esperava. Gustavo, não peguei. Lá vai. A lição é simples, mas é válida. Jesus vai te fazer insistir aonde o teu desejo é desistir. Porque Jesus não está chamando Pedro para mudar de pesqueiro. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vamos pescar no mesmo lugar. Você passou a noite ali. Eu gosto da mulher cananeia. Porque é mais ou menos assim, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: é na mesma casa, é com a mesma família, o mesmo filho, é no mesmo ambiente. E olha só, ele está dizendo, não vai mudar de nada. Vai ser no mesmo pesqueiro. Aleluia! É mais ou menos a mulher cananeia. Conhece o Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 15, a partir do verso número 21. Jesus está passando na região de Tiro e Sidom. Aí vem uma mulher cananeia, descendente dos cananeus. Você sabe porque essa terra é amaldiçoada? Sabe? Maia tinha 3 filhos, sem nem Jafé. Lembra disso? Cã, esposa do Deus de seu pai. Aí o pai amaldiçoou os descendentes de Cã, e por isso ele se conhece. Eu gosto de Bíblia, não, estou suspeito. Só que essa mulher vem gritando. Gritando o quê? Socorre. Aí os discípulos, enquanto a mulher grita, os discípulos dizem para Jesus: despede, porque vem gritando atrás de nós. Parece que vê Jesus dando uma olhada. Dizendo: atrás de quem?